Salve, salve turma, sejam bem-vindos a mais um Rodecast. Eu sou Augusto Santana e aqui do meu lado, teu amigo de fé, meu irmão camarada, Caio Costa. Opa, fala galera, beleza? Muito feliz aqui em gravar mais um episódio com vocês. E hoje temos uma convidada aqui, né? Uma mulher bem empreendedora. A gente não fez tantos podcasts com mulheres assim, a gente não teve essa oportunidade, então foram algumas, né? Na verdade, sim. a proporção de homem é muito maior, então a gente fica muito feliz com isso. E vamos querer aqui conversar com você. Quero aprender também como é que é gerenciar um negócio desse muito louco aí, que deve ter várias variáveis, né, Augusto? Tem bastante, é um negócio de impacto, né? É até um conceito que muita gente não conhece. E a gente trouxe aqui a nossa querida parceira e amiga também empreendedora, Deise Nicoleto. Olá, gente, é um prazer estar aqui. Fico muito feliz pelo convite. Fico feliz pela representatividade feminina e para falar sobre negócios de impacto também. Exatamente, isso faz parte do tema também, né, Deise? A Deise ela é fundadora do Impact Hub aqui de Brasília, né? O Impact Hub que é uma organização mundial, né? Está presente em vários países com um trabalho bem interessante e por isso que a gente trouxe ela para ela apresentar um pouco do conceito, né, do que é da economia de impacto, né, empreendedorismo de impacto, e também mostrar o que o Impact Hub pode oferecer aqui para os nossos empreendedores aqui de Brasília, muita gente que acompanha o Rodercast. Muito obrigado mesmo, Deise. Imagina, é um prazer. É isso aí. Então, para começar, conta um pouquinho da sua história, né, de como que você entrou nesse business, não é só business, né, mas enfim, nesse ramo, e como que você trouxe isso para Brasília e qual foi o seu grande desafio? Bom, gente, a minha história vou tentar ser bem sucinta aqui, mas eu sou formada em economia, trabalhei muito tempo no mercado em São Paulo, em grandes multinacionais, só que eu tinha uma vontade muito grande de empreender. Empreender com propósito, assim, né? Eu ficava pensando o que eu posso fazer para os outros, porque você está lá gerando valor para o acionista que, na verdade, não retorna nada para o ecossistema, né? E aí, nesse tempo aí, lá em 2016, eu comecei a me questionar em relação a isso, e aí descobri um mundo de inovação e negócio de impacto. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. E aí eu me conectei com o Hub lá em São Paulo, e aí eu falei, nossa, como é que eu faço? E eu já queria voltar a Brasília, né? Minha família tem negócios por aqui, então eu queria voltar a Brasília. Achei super oportuno a gente pensar em negócio de impacto na capital federal, né? Porque se a gente consegue mudar a estrutura política, a gente consegue ter muito mais impacto a nível nacional. E aí eu vim nessa empreitada aí, entrei, conheci a galera do Hub de São Paulo, falei, como é que eu faço? Aí eles me sinalizaram como é que eu fazia para abrir um Hub, que é um processo bem diferente, assim. Fiquei um ano nessa jornada, mapeei o ecossistema e estou aí firme e forte, tentando levar essa bandeira do negócio de impacto para todo mundo entender um pouco do que é. Legal. Assim, iniciando, né, os trabalhos, o que é um negócio de impacto, né, assim, o conceito? Porque a gente hoje vive um momento que muitas empresas, né, muitos empreendedores se preocupam mais do valor agregado que eles geram, né? Não só o econômico, mas também o social e também como que isso pode trazer um retorno para a sociedade de modo geral. Explicar realmente, né, para quem está ouvindo, né, e é leigo nesse assunto, o que é o negócio de impacto? Eu fico bem feliz quando me perguntam, porque é uma temática muito nova, assim. Isso começou lá em 2010, na Inglaterra. Inglaterra é o berço dos negócios de impacto. Então, né? É 2010. É muito recente. Caramba. Não, desculpa, 2007, para ser mais precisa. Assim. É muito Agora ficou muito antigo. Né? É um conceito muito recente e que, se vocês repararem, assim, hoje, há pesquisas no mercado econômico na Inglaterra que eles falam assim, que ninguém mais investe se não tivesse retorno social. Né? Até o Larry Fink da BlackRock, o maior fundo, né, do mundo da economia, ele lança uma carta e a carta em 2000, gente, posso ter errado a data, mas acho que foi 2020, ele comentou sobre isso. Não tem mais como fazer negócio se você não pensar no retorno social. Mas, só para a gente definir aqui do que eu vou tratar sobre negócio de impacto, negócio de impacto são negócios, são serviços ou produtos que estão resolvendo um problema social, que tem retorno financeiro e tem retorno social, que ele consegue diminuir uma externalidade, tá? E tem uma governança muito clara também, porque o que acontece? Hoje em dia, quando você vende uma startup e tudo mais, às vezes entra um novo investidor e ele muda aquele processo. Então, o processo de governança ele é muito importante para garantir que o propósito da empresa continua. Então, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Que eu gosto muito de dar, que é o Ezequiel Vedana, ele é lá do Rio Grande do Sul, ele tem a PIP. Aliás, a gente tem a PIP lá no Impact Hub, não sei se vocês já devem ter usado quando vocês usaram o nosso toalete. Uhum. É um produto que, quando você dá descarga, ele tira o cheiro e a cor
da urina. Então você não precisa ficar dando a descarga. Eu conheço, fica vermelhinho, eu acho, né? Exato. Ele joga um... Exatamente. Então, o que ele viu? Ele viu um problema da falta de água, da escassez de água, falou, beleza, criou esse produto e ele mensura. Ele tem retorno financeiro, porque ele vende para um monte de multinacional, mas ele também mensura o quanto de água deixa de ser gasto, de ser poluída, etc. Então, esse é o conceito. Não é filantropia, não é ONG, mas são negócios que geram, mas eles, a sua essência veio resolver um problema, porque é muito diferente de responsabilidade social ESG, que é a empresa que está lá fazendo o seu negócio, seu core, mas está querendo está querendo olhar para aqui e falar assim, não, vou fazer minhas coisas com mais responsabilidade, estou olhando para minhas externalidades e resolvendo, vou ajudar aqui a sociedade, enfim. É diferente, nasce com um propósito. Tá bem na origem mesmo do negócio. O negócio surge com... Você olha para o problema e resolve. E aqui no Brasil, diga de passagem, tem milhões de problemas para resolver. Sim. Dá para criar muitos negócios de impacto. Verdade. É isso. Resumindo bem, negócio de impacto é isso. Cara, achei bem interessante, né? A preocupação que você tem de não só resolver um problema, que seria para você ganhar dinheiro, né? Claro, todo mundo visa o lucro e isso faz parte do business, mas realmente trazer esse impacto, né? E tem esse exemplo é um exemplo bem sucinto, né? É um produto que você vai poder utilizar no vaso sanitário que vai economizar água. Você economiza água, você economiza dinheiro, enfim, são vários... Tem retorno financeiro, né? Vários... E eu brinco com as pessoas que eu falo assim, gente, vocês têm que gostar de dinheiro, porque se você tem mais dinheiro, você consegue escalar suas soluções, você consegue resolver o problema de mais pessoas. Então, tem que dar retorno financeiro, sabe? Eu falo muito disso, de prosperidade, abundância, né? As pessoas muitas vezes têm medo de ganhar dinheiro, falam, não quero ganhar dinheiro. Cara, mas se você não ganhar dinheiro, você vai ser mais um que precisa ser ajudado, né? A gente tem dois tipos de pessoa, tem quem ajuda e quem é ajudado. Você tem que escolher esse lado. Ganhar dinheiro não é problema nenhum, principalmente se você tiver um propósito como esse, né, que vai ajudar bastante gente, sei lá, o ecossistema como um geral. Então, assim, negócio de impacto, assim, eu não conhecia, tá, o termo, fiquei realmente bastante curioso agora, a gente tem um monte de perguntas para fazer para você, mas parabéns já, legal. De antemão, assim, parabéns pelo negócio, pelo propósito em si. A gente sabe que, a gente já recebeu um monte de gente aqui, um monte de empresário, um monte de gente que realmente fez acontecer. E tem responsabilidade social, né? Como eu nos meus negócios também tenho. A Holder também é uma contabilidade, né? Sem papel. Até quando eu virei sócio da Holder, né? Alguns falam, cara, é muito legal, né? Onde é que ficou o arquivo aqui? Eu falava, onde é que fica? Ele, cara, não tem arquivo, não. Nem impressora. Não tem impressora, ó. Não tem impressora na Holder. Então, assim, beleza, mas é diferente de um negócio de impacto, né? Então... E tem tem várias escalas disso, né? E aí eu comento com as pessoas, você não precisa mudar o seu negócio, do seu core do seu negócio, para virar um negócio de impacto. Mas você pode usar a cadeia ou tudo que está envolvido, né? Então, vocês falaram, sem papel. Já é um processo enorme. Imagina, primeiro que tem uma economia e segundo o ecossistema, né? O meio ambiente. Então, essas coisas, e são peças que você pode fazer uma trilha, né? Para sua empresa ser mais sustentável. Como é que você pode encaminhar isso? Não pensando, né, no seu core de mudar. Porque tem coisa que são serviços que não necessariamente está resolvendo um problema social. Tá, tudo se resolve um pouco, né? Acho que dá para puxar... Mas olhar para a cadeia, né, de fornecedor, de cliente, de todo mundo, né, que é o que a Natura faz, essas grandes empresas que a Natura não tem, ela não nasceu para resolver um problema social, né, vende perfume, maquiagem, mas ela olha para a cadeia inteira e ela está lá ajudando um monte de gente, né. O exemplo da Natura é bem interessante porque ela utiliza, por exemplo, extrativismo, né, de famílias lá, então ela gera impacto social porque ela gera oportunidade de receita para aqueles ribeirinhos, aquele pessoal que mora ali nas regiões, né? E é bem interessante, porque a princípio eu quero uma empresa de cosmético, quem for olhar assim, é supérfluo, né? Mas olha a diferença que eles causam na vida das pessoas, né? E o Caio também trouxe um exemplo interessante, por exemplo, no açaí, ele tem os ecocopos, né? Então já é uma ação bem interessante. Ele consegue economizar os copos reutilizáveis lá no açaí. Reutilizáveis. Então você tem um benefício, né? Além de apoiar o artista local também. É o impacto social. Exatamente. Isso é muito legal. A gente legal. apoia a cultura local, então são artes, por exemplo, da Siren, que é uma grande artista de Brasília. A gente já fez com o Gurulino também. A gente fez agora com a frase do AK Poeta também, que é um poeta aqui de Brasília. Com o Nil. Então, assim, enfim. Tem isso, né? Tem o benefício ambiental, claro, cultural e também ainda tem o benefício econômico, porque é mais barato pra gente esse cliente ter o copo dele do que eu fornecer outra embalagem, né? Então, assim, acaba que fica bom pra todo mundo. Exato, eu acho que os negócios eles precisam começar a olhar para essas cadeias todas. E aí,
é esse processo de conseguir entender o que você pode melhorar, né? Você não é um negócio de impacto, porque é um negócio puro lá e tal, e olha para a cadeia inteira, mas também os outros negócios podem olhar para isso, né? Que é um pouco mais na linha da ESG, né? De responsabilidade socioambiental e governança. Mas tudo isso vai ter influência, né? E eu acho que tem uma mudança de mentalidade que as pessoas estão para o negócio também, é que tudo que você faz, o seu negócio vai, de alguma forma, influenciar alguém. Não é uma coisa isolada, né? Então as pessoas começam a perceber como isso é ecossistêmico, né? Tá tudo conectado. Então acho que é muito importante isso. Até uma ação também que o Caio fez no Açaí Puríssimo, que a gente gravou um podcast com o Toca Segura, né, aqui, e ele se comprometeu a colocar lá nas embalagenzinhas, lá no papel bandeja, né? No papel bandeja lá, as informações para você adotar um cãozinho. E depois de um tempo eu fui lá no Açaí, realmente estava. Então, assim, ele fez um compromisso aqui no Holdercast, junto com o Toca Segura, cumpriu. E eu sei que isso pode... não é porque que são cachorrinhos, né? Mas se um cachorro é maltratado na rua, isso também impacta a gente, né? Com relação à superpopulação, a doenças, enfim. Então, de toda forma, traz impacto também. Exato. Então, é muito interessante, né? A gente ter essa preocupação. E hoje os consumidores também são exigentes. E isso que eu estava comentando, tem uma pesquisa na Inglaterra que mais de 60% das pessoas lá hoje, elas não investem em negócios se não tiverem retorno no impacto social. Né? Então, as pessoas estão olhando para isso, né? Acho que, não sei se vocês viram, na pandemia surgiram um monte de fundos de impacto. Inclusive, teve um que captou em um dia 50 milhões, que é um que está na Orama, eu acho. Então, foi muito assim, as pessoas começaram a ver a importância de onde você emprega a energia do seu dinheiro e do seu esforço, das pessoas, para realmente entender que isso é ecossistêmico, né? Então, acho que essa importância de olhar para isso cada vez mais, assim, a gente traz essa bandeira de uma forma mais... Eu brinco que a gente está muito à frente da ESG, porque a gente já vem raiz, assim, resolvendo problemas, né? Não sou esses Nutelinha, não. Ela quis falar isso, né? A gente é na raiz. Né? A gente é Nutella, né, cara? Aí que... Não é isso. Meu sócio fica brincando com isso, mas não é isso. É porque eu acho que ainda tem esse processo de entender, né? Acho que a gente ainda tem uma mentalidade dessa coisa da escassez. Se eu tenho, outro não tem. Se eu resolver, eu não vou ter. Mas quando, na verdade, você pode fazer um equilíbrio de tudo isso e fazer bem ainda, ganhar dinheiro e ser feliz e o ecossistema ser feliz, sabe? Com certeza. Acho que é um pouco esse olhar, assim. E conta um pouquinho da história do Impact Hub, assim, primeiro a nível mundial, né, como que surgiu, aonde surgiu, e até também chegar, quando que chegou no Brasil, e enfim, trazer essa trajetória, né? O Impact Hub surgiu em Londres e o segundo Impact Hub foi no Brasil, foi em São Paulo. Olha, São Paulo os caras são bravos, hein? E aí, como é que surgiu isso? Na verdade, assim, eram 3 amigos, eles foram foram participar de um evento lá em Soweto, na África, e eles fizeram uma intervenção lá. E aí eles foram nesse evento e falaram assim, cara, não era isso que a gente queria. Então eles foram para uma comunidade lá nessa favela, chamaram um monte de atores, fizeram uma mega intervenção e falaram, nossa, como é que a gente consegue continuar esse processo, ou seja, trazer vários atores para criar ações ou conectá-las para transformar o ecossistema. Aí eles voltaram para Londres e começaram a estruturar isso. E eles alugaram um espaço físico, onde eles têm até uma foto antiga que as pessoas estão andando e eles vendo como é que essas interações entre as pessoas geravam conexão e elas poderiam pensar em ações mais efetivas. Então começou com pessoa física, né, e depois eles começaram a trazer organização. Então, todo o processo do Hub, ele vem com esse conceito de comunidade em prática, que é o quê? São pessoas, espaço físico e conteúdos. Quando essas 3 coisas se conectam, elas interagem, a gente consegue criar processos de inovação, criar ações de forma coletiva e que transformam. Então, tudo que o Hub faz é criar rede de conexão entre as pessoas para criar ações efetivas. A gente se denomina maker, né, que são os fazedores. A gente é muito de fazer, né? A gente vai lá, conecta as pessoas e faz. Então, uma rede de empreendedores de impacto. Então, a gente teve o primeiro em Londres. Hoje, a gente está em mais de 121 cidades no mundo. No Brasil, a gente tem... Deixa eu até contar aqui, né? A gente está em Brasília, Manaus, São Paulo, Floripa, Curitiba, Rio está abrindo e BH. Então, a gente tem já 7 hubs. A gente quer ter mais hubs aí. Então, o que é mais interessante do Hub, que às vezes as pessoas ficam, mas é uma franquia. Não, gente, não é uma franquia. O Hub é uma rede. Para você abrir você passa por 1 ano de processo junto com todo mundo que é fundador. Então, você vira associado da associação lá global. E a gente tem um modelo de governança totalmente horizontal. A gente foi até a case de Stanford para entender esse processo de governança que a gente tem, onde mais de 120 pessoas tomam as direções, as rédeas para
para definir o que a gente vai fazer estrategicamente. A gente não tem uma CEO, a nossa CEO é uma facilitadora. Então, esse processo todo faz hoje a gente ser a maior rede viva de pessoas atuando de forma colaborativa e experimentando esse novo modelo horizontal de ação, assim, sabe? É bem interessante esse processo, porque imagina, e a gente se encontra uma vez no mundo, uma vez em um lugar no mundo para definir estratégia. Ano passado foi em Zurique. Aí você imagina a gente da África, da Ásia, da Europa, tentando entrar em sintonia. E aí eu acho que o que é mais interessante disso é esse propósito comum que a gente tem. A gente efetivamente entende que a conexão entre as pessoas transforma, né? A gente consegue criar ações coletivas. E é isso que impulsiona a gente a continuar. Cara, sensacional. E em que ano mesmo que começou toda essa história? Foi bem no início, lá na Inglaterra, esses 2007, aí, já a gente tem mais de 15 anos. Caramba, cara. Foi junto com esse movimento do negócio de impacto, sabe? E aí chegou no Brasil em que ano mesmo? Acho que foi 2009, 2010, teve o segundo hub. Por que acontece? Quando eles fizeram essa reunião aí de falar, beleza, o espaço, aí todo mundo dos outros lugares do mundo falou, nossa, mas eu quero levar esse negócio também, quero levar. Aí falou, beleza. Oba, oba, oba. Como é que a gente organiza? Aí eles criaram uma instituição que hoje fica na Áustria, e aí criaram os protocolos de atuação. Aí falou, beleza, então agora, para você conseguir abrir um hub, é esse processo aqui, esse aqui, a gente tem um board, então... E aí conseguiu expandir a rede, sabe? E aí isso começou a entrar, mas foi assim. Não é franquia, mas tem toda a estrutura de modelagem como se fosse, né? Todo mundo tem que seguir alguns modelos, né? Porque a gente precisa ter uma sincronia, né? É protocolos que a gente tem, né? Então, como é que a gente atua, quais são os nossos valores. E tem coisas que são... Só que, por exemplo, a gente não presta contas de aquela coisa super detalhada, sabe? É um processo bem diferente, é bem interessante, porque como eu vim do mundo dos negócios, né? Imagina, eu trabalhei multinacional, eu falava, gente, mas eles não fazem isso, não fazem aquilo. E o controle, não sei o quê, uma rede. Eu demorei até para entender esse processo, porque é muito diferente essa experiência, assim, sabe? É muito novo, né? Até pra gente também, o Impact Hub é parceiro lá da Holder Contabilidade, do Organize. A gente tá aprendendo muito junto, né, Deise? Sempre marcando call, ela me mostrou como que funciona toda essa rede, assim, e pra gente tá sendo um aprendizado muito legal, assim, muito bacana mesmo. E assim, aqui em Brasília, a gente tem o Impact Hub, né, aqui na Asa Norte, um edifício maravilhoso, né, Caio? Não, lá tá doido, lá é lindo demais. Lá é muito bonito, é difícil ir lá. Venham visitar a gente, se conectar com os empreendedores de impacto. Não, sensacional. E hoje, o empresário que quer conhecer o Impact Hub, quais são as soluções que vocês trazem, né? Quais são os problemas que vocês resolvem? Enfim, conta um pouquinho do que o Impact Hub pode proporcionar para essa galera que escuta a gente. Tá, então assim, hoje a gente tem dos pilares que eu comentei, a gente tem um espaço físico, que é um espaço compartilhado de trabalho, então você pode alugar sala, mesa, etc. A gente tem o Hub Fiscal, inclusive com a parceria, quem quiser, gente, super recomendado. Boa. Porque serviço feito pela Holder. Muito obrigado. já arrasta pra cima aí, pessoal. Arrasta pra cima. É isso aí, gente. O link, depois a gente deixa os links aqui, né? Isso. Então, a gente tem um Hub Fiscal, que é um endereço fiscal para quem precisa, tem escritório, enfim, precisa ter um lugar físico. A gente tem toda essa aparelhagem. E aí, quando você vira parte da rede, você entra para o mundo do Hub. O que significa isso? Quer dizer que você entra numa plataforma lá que é tipo um LinkedIn, que você consegue se conectar com todos os hubs do mundo e todas as pessoas do mundo que estão no Hub. Que são mais de 16 mil pessoas hoje. Você pode fazer negócio entre elas. Inclusive, tem gente de uma ponta do mundo, do outro extremo, conseguiram fazer negócio. E você pode usar todos os hubs no mundo. Então, você pode ir lá, sei lá, você está em Nova York, você pode ir lá em Nova York usar o hub. Nossa, muito chique isso, né? Estou em Nova York, vou no Impact Hub. Mas é um coworking ou não, afinal? A gente não... Eu percebi que você teve esse cuidado, eu acho, de não falar que era um coworking, a gente não é coworking. A gente tem essa... É porque, assim, o Hub, ele é uma rede de empreendedores de impacto. Uma das ferramentas que a gente tem para conseguir conectar e construir comunidade é o espaço compartilhado de trabalho. Mas não é o nosso propósito. Tem lugares no mundo que não tem espaço dessa forma de trabalho. E cada lugar do Hub no mundo vai ser diferente. Se você for aqui de Brasília e for de São Paulo, você vai ver que é diferente. De Floripa é diferente. Se você for para Kigali, na África, é diferente. E aí a gente não tem esse posicionamento e não é o nosso posicionamento de coworking. A gente tem esse ferramental para apoiar o empreendedor de impacto.
E aí essa é a parte física, e aí a gente vai falar das outras linhas que a gente tem, que é os nossos projetos e programas de apoio empreendedor, que a gente tem programa de aceleração, de incubação, de desenvolvimento de estratégia em negócio de impacto, que é a teoria da mudança. E uma inúmera coisas que você pode pensar nesse processo, de mentorias, etc. Então, por exemplo, a gente tem um programa Accelerate 2030, que ele roda em 19 países simultaneamente, que é para você quiser escalar seu negócio no mundo. A gente coloca você com os principais atores do seu negócio. Aí você vai para Genebra, passa por uma imersão lá, e aí depois a gente coloca, você quer falar com o presidente, sei lá, o cara da OMS, lá, tipo, principal. A gente consegue colocar você lá para você apresentar o seu negócio. Então, a gente tem essas ferramentas, essas conexões. E eu acho que uma das coisas mais ricas do Hub, assim, que é uma percepção menos... que eu vejo que as pessoas dos negócios mais tradicionais elas têm uma necessidade muito grande das concretudes, né? Um espaço físico, o concreto. Mas a gente tem um capital social muito rico, né? Hoje a gente consegue acessar inúmeras pessoas, assim, que às vezes você nem imagina. A gente consegue falar, você quer falar com fulano? A gente consegue colocar você para falar com fulano. Então, é isso. Eu acho que a rede, ela proporciona esses negócios e essas conexões. E hoje em dia a gente sabe que networking, conexão é muito importante. A gente é um networking, né? Mas muito estruturado e muito com foco em fazer. Tanto que a gente ganhou o selo da ONU em 2019 como a organização a maior organização global que realiza todas as suas ações para as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente tem essa coisa do core, assim, por isso que não é coworking, é uma comunidade. Vai muito além, né? Não é só você estar lá... Só um pedacinho. Você tá lá e usar um espaço. É um dos serviços. Né? A questão do hub fiscal, né? Que a gente comentou. É bem interessante que até no hub fiscal você consegue trazer uma diferença na vida de muitas pessoas, né? Por exemplo, o empreendedor que ele não quer expor o seu endereço privado, né? Às vezes, tem muito empreendedor que às vezes ele é autônomo e coloca o endereço da residência. Aí ele já está expondo o endereço dele. Às vezes ele não consegue passar credibilidade, porque quando for olhar o CNPJ dele, vai estar lá que é um apartamento, né? É verdade. Enfim, então, nisso aí, só nesse hub fiscal que você já atrai, é uma porta de entrada, né? Você já atrai uma quantidade escalável de empresários, que eles ainda não conhecem o conceito, mas por fazer parte da comunidade, eles começam a entender. Caramba, então, não é só meu endereço que está aqui, né? Então, tem muito mais coisa por trás. Então, é uma estratégia excepcional, por isso que a gente também abraçou muito essa causa. A gente lá na Holder também é parceira nesse projeto, né? E para a gente é um motivo de muito orgulho, né? A gente também tem esse propósito, né? A nossa missão é ajudar a melhorar a vida das pessoas por meio do empreendedorismo. Essa é a nossa missão, a gente sempre está falando disso, está até no desktop do pessoal. E da forma com que a gente consegue atuar é realmente com parcerias, né? A contabilidade, como o Caio falou, a contabilidade é uma das ferramentas, né? É o meio, ela não é o fim, né? Então, trazendo esses conceitos, batendo esse papo, produzindo conteúdo, acho que o que a gente está fazendo aqui também é muito nesse propósito. E é sensacional. E o que eu achei bem interessante também que você falou, Daisy, por exemplo, eu escutando tudo isso que você falou, eu penso, cara, se eu penso em desenvolver uma solução, uma startup, por exemplo, hoje eu acharia mais interessante procurar vocês, né? Para tentar desenvolver esse projeto, para tentar realmente chegar nos caras que realmente vão me ajudar a escalar esse negócio. Poxa, é até uma dica para quem escuta a gente, quem acompanha a gente, né? E pensa em realmente montar um negócio que vai resolver vários problemas, procura um Impact Hub, né? Começa a ter essa visão, porque você vai ter uma expertise mundial, cara. Então, isso E até comentando esse da PIP, o Ezequiel, para vocês terem ideia, quando ele participou desse programa, ele foi para Genebra. Ele abriu escritório em Paris, no México, porque ele conseguiu as pessoas. E a gente tem hub em todos os lugares, então para a gente fica muito fácil, assim, sabe? Acessar essa rede, né? Uhum. E eu ia comentar, a gente está até rodando um programa agora que chama Descentraliza, que é justamente para buscar empreendedores da periferia. E é muito interessante porque a gente traz muito essa ideia de empreender como uma forma de você conseguir ter autonomia na sua vida, né? E aí muita gente lá é de organização, a gente não escolheu CNPJ, tem uns que nem tem CNPJ, a ideia é a essência, né? Uhum. E aí a gente começou a falar sobre negócio e aí eu tive alguns feedbacks que eu achei muito interessante, assim. Ela falou, nossa, agora eu tô me sentindo empreendedora, eu nunca imaginava nisso. Então as pessoas às vezes acham tão distante, mas na verdade você já está fazendo ali, você só precisa estruturar o negócio e se conectar com quem sabe conseguir colocar você com pessoas que podem te ajudar, sabe? Então a gente tenta fazer isso, esse ferramental para o empreendedor
olhando com esse foco em impacto. É igual o Caio já falou uma vez, né, cara, que o empreendedorismo transforma, né? É exatamente isso, tipo, às vezes você vem de uma situação econômica muito vulnerável, né, você falou das periferias, né, a gente tem algumas periferias aqui em Brasília também, eu já pensei muito nisso, sabe, tipo, cara, como que a gente pode chegar nesses locais e dar oportunidade para essas pessoas, né? O empreendedorismo, ele é muito democrático, né, a gente sabe que muitas pessoas não tiveram as oportunidades, por exemplo, que eu tive de educação, né, às vezes como o Augusto teve, como muitas pessoas tiveram, e isso limita muito. Porque uma pessoa, às vezes, tem, sei lá, 20 anos, 25 anos, se ela não teve uma bagagem cultural, uma bagagem de educação, acaba que ela fica limitada a algumas oportunidades que vão aparecer para ela. E então, o ambiente dela também, o ambiente, acaba que o trabalho que aparece para ela é limitado, as oportunidades, por exemplo, de concurso são limitadas. Então, a gente sabe que é um problema social muito grande. E o empreendedorismo, não. Ele é muito democrático. Claro que existem pessoas que têm mais acesso, mais facilidade, mas tem muita gente que começou do absoluto zero, do negativo, como são essas pessoas, e podem mudar a realidade não só delas, mas como de toda a região delas e, cara, de várias gerações daí pra frente. Então, o empreendedorismo, ele é muito democrático, por isso que eu sou louco por isso, sabe? Assim, porque, cara, muita gente que eu conheço, inclusive, não tem estudo, não teve uma família estruturada, não morava em um local adequado, sabe? O famoso fora da curva mesmo, né? Então, eu acho que esse projeto de vocês aí é a única forma, não vejo outra forma da gente mudar o Brasil mesmo, assim, fazer um Brasil muito, muito mais próspero, muito mais abundante, acabar com essa desigualdade que existe tão grande, né? Essa dependência de governo, exato, né? Dependência de governo, a gente vê muita gente falando, pô, cara, a política, né, que se a pessoa A ganhar, se a pessoa B ganhar, cara, eu sinceramente, eu tô cagando pra isso. Cara, pô, mas, cara, eu quero fazer aqui o meu, eu quero ajudar as pessoas que estão comigo, as pessoas que estão ao meu redor, eu quero fazer a diferença, eu quero ajudar o Toca Segura, por exemplo, que eu sou doador lá, eu quero ajudar, cara, as pessoas na rua que eu vejo, cara, o que eu posso fazer, né? Sim. Então, o que eu puder fazer, eu tenho que fazer bem feito, e não ficar dependendo de alguém, cara, se for depender do Augusto, pô, não dá, eu tenho que fazer o meu, e tá com ele, a gente tem que se ajudar, e não ficar dependendo, né? Então, tem que parar com essa muleta que o pessoal tem. Eu acho que tem que ter essa atitude, né, de entender que você, na verdade, é protagonista, né? Eu acho que tem uma característica das pessoas no geral, assim, de não entender, sempre esperarem do externo, né? É verdade. Aí eu falo, gente, eu vou fazer terapia. Mas eu acho que esse comportamento, assim, empreendedor é muito você ter uma proatividade, assim, de buscar uma solução e conseguir resolver isso. Mas uma das ações que a gente também faz como Hub é tentar intervir em políticas públicas, né? Porque, infelizmente, se a gente olhar para o Brasil aqui, a gente tem um sistema de governo muito complexo e que impede muitos empreendedores, né? Tanto que a gente tem uma agenda com isso, né? Hoje existe para quem não sabe, e é muito louco isso porque as pessoas não sabem que existe, mas existe no governo federal, no Ministério da Economia, existe uma estratégia de investimento em negócios de impacto, junto com todos esses órgãos aí, Banco do Brasil, Caixa e tal, para justamente a gente conseguir criar uma política pública para negócios de impacto serem efetivos. Hoje a gente já tem uma PL no DF que a gente conseguiu aprovar e a gente está tentando aprovar o decreto para institucionalizar isso. Uhum. Mas então, a gente também tem essa atuação porque a gente empreende, tem um monte de obstáculo, mas a gente precisa também dar essas outras coisas também saírem. Então, a gente também tem essa atuação para conseguir fazer com que tudo se engrene, né? Não seja mais um obstáculo para a pessoa que está empreendendo. Né? É porque protagonismo, né, é diferente de você ir sozinho. É totalmente diferente, né? Às vezes as pessoas também falam, não, eu faço o que acontecer, eu sou proativo e tal, eu não preciso de ninguém. Eu acho que ninguém, nenhum empresário, nenhum negócio vai longe sem pessoas, não tem como. Networking, que tô conhecendo aqui a Daisy agora, cara, às vezes é uma oportunidade que tá abrindo aqui, agora várias portas vão se abrir, agora eu tenho acesso aqui, dependendo, entrando no Impact Hub ao mundo inteiro. E às vezes essa oportunidade está do seu lado e pessoas que são muito fechadas, né? Falam, não preciso de ninguém e tal, sou autossuficiente. Acaba que não evoluem. É verdade. Com certeza. A gente até tem essa é uma das frases até, inclusive, do Hub, assim, que falam pessoas comuns criam extraordinário junto, porque a gente não acredita em estar sozinho. A gente acredita tá aí atrás dela aí, ó. É essa? Foi o que eu trouxe, né? Comuns realizam ações coletivas. Deixa eu ler, né? Porque não é todo mundo que está assistindo, né? Sim. Pessoas comuns realizam ações coletivas extraordinárias, buscando construir um mundo melhor para todos. Impact Hub. Arrasta para cima. Olhem, vou trazer. Gostei.
Pois é, então, a gente entende que só de forma coletiva a gente consegue fazer junto, ações coordenadas, pessoas pensando com o mesmo propósito e levando isso, né? Porque senão não vai, né? Vira uma anarquia descontrolada também, né? Cada um para um lado, pensando no seu nariz e acabou, né? É verdade. Exato. Eu lembrei de um caso aqui bem interessante. Eu tava conversando com o pai do Rafael, cara, seu Eudes. Mandar um abraço pra ele. O seu Eudes ali Ele é bom de resenha. É uma entidade. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer ele aqui? Vamos. Ixi, cara, vai ser 10 horas de podcast. Vamos fazer um podcast com o pai dele? Vamos fazer. Vai ser a maior live, vai barrar o Gustavo Lima. Vai barrar. Teve o do Casimiro ontem com 550 mil pessoas ao vivo no negócio do Neymar, né? Eu acho que vai dar mais gente. Né? Sucesso, hein? A Deise tinha falado sobre as dificuldades, por exemplo, aqui em Brasília, né? De você empreender, né? De negócio. Eu lembrei muito da burocracia. Seu Eudes, ele já trabalhou em história de contabilidade nessa parte de despachante, né? Nossa. E ele contava que para você abrir uma inscrição estadual, que hoje é automática, né? Para quem não sabe, inscrição estadual aqui em Brasília é o mesmo que inscrição municipal, é tudo a mesma coisa. Você depende... E para explicar para as pessoas que aqui é a mesma coisa. É, aqui é a mesma coisa. Só fazendo esse... A mesma coisa, mas diferente. É, porque, por exemplo, diferente. a gente já teve caso da Leroy Merlin, emitiu nota aqui para um cliente nosso de Brasília e pedia inscrição municipal. E aí a gente falou, não, é mesmo estadual. Aí eles não queriam nem aceitar a nota. Entendeu? Aí depois a gente teve que dar uma aula. Mas enfim, resumidamente, aqui em Brasília tem inscrição estadual, que ela é obrigatória para você emitir sua nota. Ou seja, você vai emitir a nota e vai pagar o imposto. Ou seja, o governo te diz se você pode ou não pagar o imposto dele. Ou seja, por aí já tá certíssimo, né, cara? E aí, cara, ele contava que aqui em Brasília, há um tempo atrás, demorava-se 2, 3 meses para você ter uma autorização para emitir uma nota para pagar o seu imposto. Então, assim, você vê como que era difícil empreender, né, cara? Tipo... Aí, as empresas precisavam do Eudes, né? Isso. Do relacionamento dele, pior que era, pessoal dele, que ele era muito gente boa e tal. Porque ele tinha que ser gente boa, conhecer o cara lá e tal, pra ele tirar daquela pilha. Pra ele tirar daquela pilha lá gigantesca. Ele tinha que pegar um papel, ele contou, tinha que pegar um papel, pegar a assinatura de um, de outro, carimbo, não sei o que, tudo mais, tipo sanguíneo e tudo mais. Aí tinha uma cliente que tava desesperado, que tinha que emitir uma nota, aí ele era o cara de relacionamento, aí foi lá, conversou, levou um bombonzinho. Ele é bom. Aí conseguiu resolver, mas você vê, hoje em dia é uma coisa que sai automática. Assim, a gente evoluiu com relação à tecnologia e tudo mais, mas ainda tem muita coisa, sabe? Não, tá louca. Tu falou do carimbo, né? As pessoas às vezes ficam presas aos processos e param de pensar. Tipo, tem até algumas histórias que o pessoal fala assim, não, recebi aqui tal documento e eu não posso ir pra frente. Por que não? Porque não tem um carimbo. Mas peraí, por que não... Tá, mas pra que serve o carimbo? Não sei, eu sei que tem que ter o carimbo, Você lembra no Zorro Total, tinha um quadro lá, o carimbaço? É o carimbaço? Era, cara, eu não sei, gente. É porque era assim, tinha um quadro do Zorro Total, que o Zorro Total tinha as esquetes, né? Que eram toda semana a mesma coisa e a gente morria de... Aí tinha lá, o cara precisava liberar um documento, aí tinha o carimbinho, só que tinha a propina, né? O carimbinho é R$10. Cara, não, mas eu tô com urgência. Então, tem um carimbo médio aqui. Que é 50. Não, cara, eu tô muito urgente. Então, aí tirava um carimbo desse tamanho. Tem um carimbaço aqui, ó. Aí o bordão era, soltou o maço, sai o carimbaço. Aí o cara pagava. E acontecia isso. Inclusive, aproveitando deles, vocês têm contato no BRB, de alguém forte lá dentro? A gente tem. Queria mandar um recado pro BRB. Corta pra mim aqui, meu filho. Conta pra mim, conta pra mim. Meu Deus, BRB, vocês precisam aceitar documentos assinados com certificado digital, tá? Nossa, olha, eu vou Vocês estão comentar na época pré-histórica, por Isso. favor, BRB. BRB, se vocês escutem a gente, queremos vocês aqui também. Muitos clientes nossos precisam de documentos assinados pelo contador, eu assino com o meu certificado digital e eles não aceitam. Nossa, isso é muito... Não, mas no meu banco... Eu tenho conta no BRB, eles aceitaram. Mas é você, né? Não. Você conhece alguém lá dentro. Não, gerente, normal, gente, sério. Não, a gente teve vários casos. É o único banco que ainda exige que a gente imprima. Pra holder, a gente se sente ofendido ter que imprimir um papel, entendeu? Nossa, Mas não fala mal do BRB, não, que patrocina o Mengão. Não pode falar mal do BRB. Então eu posso falar mal, assim. Ibanês, deixa o dinheiro aqui, cara. Não coloca lá, não. Não, coloca lá. Pra comprar quem? Qual o nome do cara que vocês compraram? Todos. Pode vir todo mundo aí. Pode vir todo mundo. Gente, comentário de futebol eu fico de fora. Eu só sei que eu torço pro Grêmio, é só isso, o máximo. Tamo junto na Série B. É verdade. Eu torço pro Cruzeiro. Uma das 5 curiosidades do Instagram. Sou cruzeirense. E a carinha de tímido, ele botou assim, sou cruzeirense, aí carinha de tímido, assim. O Cruzeiro também tá na Série B também. Há 3 anos já. Já acabou o time, já. Você vê que a pessoa entende de futebol, né? Eu tô aqui, saindo, nossa, então... Mas você tá bem feliz, então, porque... O Grêmio tá bem, gente? Eu pergunto pro meu pai, ele não pode me atualizar. Tá bem mal. Tá bem na Série B. Mas, gente, voltando aqui ao assunto... Voltando ao assunto. Então, assim, o Impact Hub, né?
Eu já conheci a estrutura lá, a física, achei bem interessante. Vocês abrem um espaço para, por exemplo, eventos, né? Eu vi que já foram feitos alguns eventos lá. Sim, a gente abre o espaço para eventos, workshops, a gente tem um espaço bem legal, né? Porque ele tem um jardim também, é tudo espelhado. Sensacional aquele jardim. E é muito legal porque ele é muito central ali, né? Então a gente tem muita organização de advocacy que procura a gente também. Já foi vários políticos aí porque tá ali do lado, atrás da esplanada, né? Então, a localização é muito legal, o prédio é muito legal, o prédio tem selo LEED também de sustentabilidade, a gente foi muito por isso também, pela localização. E acho que a gente tem algumas coisas que são muito legais, vale falar. A gente tem lixo zero lá, a gente tem compostagem. Eu já vi lá, realmente, tem um lugarzinho onde você coloca até tampa de refrigerante. Aliás, é de uma startup aqui de Brasília, 4 Hábitos, que é muito querida, a gente adora, parceira. A gente tem esse negócio do banheiro também. E tudo que uma coisa muito legal, gente, tem eu adoro falar essas coisas. Mas toda a reforma que a gente fez, todo o material lá do espaço, a gente doou para uma startup que chama Bandeira. Eles fazem reformas em casas de comunidade com esse material. Putz, que massa, velho. E toda a nossa sinalização é de material reciclado também da obra. Então a gente tentou ao máximo utilizar essas coisas para o espaço ser bem na essência do que a gente acredita, assim. Olha aí, às vezes o empresário é muquirana, né? Vai fazer o negócio dele lá para gastar o mínimo possível, tá vendo? Tem como você gastar menos também, fazendo a diferença, né? Não precisa... Não, total. Tudo tem retorno, sabe? Eu acho que é isso que precisa... É que eu acho que às vezes as coisas a gente tá tão no automático, a gente não percebe, né? Quando eu fazia as lives com o Chicão da R2, que é o diretor de sustentabilidade, a R2, né, fez um monte de coisa de sustentabilidade lá, né? E ele falava, gente, tudo tem retorno financeiro. E tem, sabe? Eu acho que as pessoas precisam ver isso e acontecer, porque dá toda a ação, sabe? Chama muita atenção, né? Às vezes, se você... Independente disso, né? Se você tem isso na cabeça ou não. Né? Exatamente. Que às vezes o cara, ele não tem essa preocupação, às vezes o cara pensa só no financeiro, né? Fala, não, cara, mas também te dá retorno financeiro. Conhece aí pelo menos, né? Faz alguma coisa. Só de pensar que não precisa imprimir, gente, papel, né? Pô, isso Nossa, eu fico chocada de impressão. Assim, eu falo, gente, não dá, não tem condição. Eu já trabalhei em vários lugares, assim. Eu trabalhei em uma contabilidade, que eles faziam também gestão de condomínios, né? E os condomínios recebiam, cada unidade recebia um boleto. Então, você imagina, tinha unidade que tinha 300 unidades. E aí, ele comprava, tinha caixa de resma, né? Só que ele comprava o fardo, acho que vinha umas 12. 12 caixas. E era pro mês, e às vezes não dava. Nossa. Eu ficava assim, eu olhava, não é possível, cara. Eu tenho dó do chamequinho, né? Tadinho da empresa. Os caras baixaram bastante o faturamento deles. E ele ainda comprou, na época, uma máquina que envelopava, né? Pra você ficar bonitinho ali. Nossa. Aí eu olhava assim, cara, mas... Era mais papel ainda pra embalar o papel, né? É mais papel pra embalar o papel. Na verdade, nesse ponto ele até economizava, porque ele usava o mesmo boleto como envelope. A parte de trás era um envelope. Ele foi sagaz, né? Poxa, mas mesmo assim, você pensa, era pra gastar ainda mais, né? Mas ainda, né? Cara, mas tem tecnologia para isso. Eu pensava no consumo de energia elétrica, de papel, e papel consome água também, de tinta, e ainda tinha um barulho, que era um barulho infernal no escritório, quando tinha que fazer isso. Me lembrou uma vez que a gente fez um evento, não vou citar a empresa, a organização, mas lembro que a gente fez um evento e um patrocínio, era da diretoria de sustentabilidade. E aí, para conseguir os patrocínios, gente, sem mentira, a gente teve que imprimir tudo. Todas as notas, fazer um relatório, a gente foi com um negócio assim, ó. Aí eu virei e falei pro gerente, eu falei, gente, vai ser da sustentabilidade aqui. Como é isso? Isso aí é o que tá na parede, mas assim, a gente não acredita muito, não. Como é isso? Pra inglês ver, né, literalmente, né. Caramba, cara, isso é bizarro. Daisy, conta pra gente quais são os projetos que vocês têm, assim, pro futuro, tanto do Impact Hub aqui, local, né, que você administra, quanto pro Impact Hub a nível global. Quais são as metas de vocês, os Pode desejos? falar, as globais, não sei. Talvez... Não pode, é tudo super aberto, assim. Mas a gente até mudou de CEO recentemente, que é a fundadora do Impact Hub de Amsterdã, a Tati, ela é super maravilhosa. Acho tão chique ela falar isso, né, cara? Tipo Amsterdã. É que fica próximo, né? E eu acho, sabe, isso que eu gosto muito da rede do Hub, porque eu brinco com as pessoas. Hoje eu posso ir pra qualquer lugar do mundo que eu tenho uma casa pra ficar. Porque parece que você faz parte de uma família. Não é um negócio assim. Então, você manda e-mail, gente, eu tô indo pra não sei quem. Você quer ficar na casa do fulano? O fulano te recebe. Eu falo, ótimo, né? Não... E a gente achando que era chique indo pro Smart Fit de qualquer lugar, né? Então, pô... Eu achava que poderia ir no Guará que eu tinha onde dormir, mas nem lá eu tenho.
estranho, que o Augusto nem abriria a casa dele pra mim. Pra vocês verem como é que é. Calma, pô. O tanto tá difícil. Pode ficar tranquilo. Mas pensando assim, eu vou falar um pouco de Brasília, né? A gente tem um processo aqui de expandir a nossa atuação com programas e projetos, de ter mais impacto na periferia e nos negócios, e principalmente aumentar o número de negócios de impacto, né? Porque a gente tem um gestor que eu gosto muito dele, de uma instituição, que ele fala que a gente está ainda tirando mato alto, né? A gente está lá assim. Chegou, tudo era mato e ainda é mato, né? Imagina de impacto, né, gente? E aí a gente quer ter essa amplitude e principalmente ter mais atuação na esfera política, governamental, nessa coisa da participação de leis para negócios de impacto, né? Então hoje existe uma estratégia nacional, a gente quer participar mais dessa atuação. E a gente pensa na expansão do Hub, tanto que o Hub está cheio já, né? Os offices estão tudo lotado, as mesas também, se vocês forem lá, já as mesas, a gente estava até brincando, a gente não tem mais nem lugar para a gente trabalhar, né? Isso é bom, isso é um bom problema para resolver, né? Então a gente tem ia pensando em expansão na periferia também, e aí quando a gente pensa a nível nacional, a gente está pensando ainda mais na integração entre os Hubs, né? A gente está abrindo do Rio agora. Como é que a gente pode atuar em atuações de programas que tem a nível de escala nacional, né? Então, se participa, consegue participar em tudo mais. E a nossa atuação a nível global, que vem muito alinhado do que eu já estou falando, é assim, ampliar essa participação do que a gente tem de membros, ampliar a nossa influência e ser visto como o principal expoente da temática de negócio de impacto e influenciar cada vez mais as políticas públicas e tomada de decisão. Então, a gente vem muito nessa capacidade de articulador que a gente tem de convener, né? De trazer pessoas para pensarem com a gente, mudarem a forma de fazer negócio. Isso é uma das principais, assim. E a gente tem uma meta bem audaciosa que a gente fica questionando para os hubs, que é ter mais de 1 milhão de membros na rede, né? Até 2030. Eu falo, São quantos agora, você falou? A gente tem 16. 2030, cara. Tem tempo ainda. Não, tem tempo, mas como é que a gente... Porque eu tô brincando com isso, porque como a gente tem essa estrutura horizontal, não é uma coisa que vem top-down, entendeu? Uhum. É a gente que tem que falar como a gente vai fazer. Então, às vezes, existe uma sincronia diferente, assim, sabe? Então, é uma das metas, alguma das metas que a gente tem, assim, legal. De ampliação. No Brasil, assim, vocês pensam em estar presentes nas principais capitais do Brasil? Como é que tá? A gente está começando a discutir isso, mas a gente quer ampliar nossa atuação nas principais cidades, assim, mesmo se não tiver um espaço físico, porque com o Covid, a gente notou que não necessariamente a gente precisa ter o nosso espaço, mas a gente pode fazer parcerias com outros que estão alinhados, né? Como existe lá em Toronto, esqueci o nome, o CSI, que é o Centro de Impacto Social. A gente pode alinhar a nossa marca. Então, a gente começou a fazer esse mapeamento também para ver organizações que estão alinhadas com a gente, propósito muito comum para a gente usar as marcas juntas e a mesma atuação. Mas a gente pretende ter, principalmente no Nordeste, a gente não tem mais. Eu ia até tocar nesse assunto, Nordeste também. A gente tinha um Hub Nordeste, só que eles mudaram a estratégia de atuação muito mais para uma coisa de cowork mesmo, sem atuação de serviços. Aí eles saíram da rede. Uhum. Mas a gente está olhando para o Nordeste assim, com muito amor, se tiver empreendedores interessados aí, porque a gente precisa de empreendedor local, né? Uhum. O Hub não se faz sem empreendedor local, mas a gente está olhando para isso sim. Seria sensacional, né, cara? Não, mas teremos, calma, gente. Dá certo. Muito bom, Deise. Vai dar certo. Porque sempre dá. Já deu certo. Não, já deu. Como diz o meu sócio, quando aquilo que você... Gente, eu vou tentar falar a frase dele, mas não vou lembrar. Mas aquilo que você sonhou na alma se manifesta fisicamente. Acho que é de uma música. Mas eu acho que é muito isso, assim. Se você consegue pensar, você consegue materializar, né? Isso depende da sua capacidade. Por isso que os empreendedores, né, gente? Atitude mental positiva, né? Mandar um abraço pro Rafael, que sempre fala sobre o Napoleon Hill, né? Era até engraçado lá em Joinville, não era, Caio? Não aguentava não, mas... Napoleon Hill Rapaz, eu falava, vixe, chama esse Napoleon Hill aqui, velho, que só tu fala desse cara toda hora. Pede pra ele entrar aqui. Cara, mas parecia que ele tava do lado lá. Mas o Napoleon Hill é fora de série, né, cara? Tem que tirar o chapéu pra ele. Realmente. Realmente, a gente pode fazer uma obra atemporal. Daqui a 300 anos vai fazer muito sentido e... igual vai mudar a vida de muita gente. O primeiro episódio do Primocast foi sobre o Mais Perto que o Diabo. Eles fizeram um episódio só falando sobre esse livro, né? E pra você ver, a leitura também ela transforma vidas, né? Uma forma também de você incentivar o empreendedorismo. Hoje em dia,
o empreendedorismo transforma a vida das pessoas e as pessoas também, né? Se você for parar para pensar, né? Você tem que ser uma pessoa que tem que ler mais, tem que estar muito antenada, tem que ter uma empatia gigantesca, tem que estar pensando no próximo. Você tem que ser uma pessoa também que se abstém de muitas coisas, abre mão de muita coisa. E, cara, por exemplo, igual o Rafael. Rafael, a gente, quando era moleque, a gente era desafeto no curso técnico, né? A gente brigava. Pode falar que vocês quase caíram na porrada lá ou não? Não, a gente não chegou a cair, não. Porque a gente não fazia jiu-jitsu ainda. Agora é BFF. A gente não era jiu-jiteiro ainda. Mas, brincando, jiu-jitsu não é violência, não, tá? E pra você ver, tipo, a gente mudou muito a cabeça, né? E vai mudando, vai conversando, vai se transformando, pensando mais no resultado que a gente entrega para os nossos clientes, né? Para os nossos parceiros, para a nossa equipe. Às vezes chega a gente passou por um momento de... A gente ainda está num momento de muito barulho, assim, né? A gente está migrando de sistemas. Então, poxa, retrabalho de lado, retrabalho de cá, burnout, às vezes é final de semana, o pessoal sentindo muito essa carga. E a gente está sempre junto, né? Várias e várias vezes, tendo que ficar até mais tarde, tendo que, enfim, vir no final de semana, mas a gente pensa no fim, né? Onde que isso vai chegar. E por isso que tem que estar com um propósito muito bem definido mesmo. Muito bem alinhado com todo mundo, né? Que senão as pessoas não enxergam, né? E por mais que... Eu acho que tem uma coisa conectada ao empreendedorismo também, que é essa coisa da liderança, né? Porque é muito complexo você fazer liderança e alinhar com as pessoas, as expectativas de cada um, né? Eu li um livro recente, eu vim pensando nisso porque aconteceu um negócio agora comigo de manhã, né? E eu li um livro que eu amei e recomendo para todo mundo, que A Coragem de Não Agradar. E ele fala justamente isso, assim, porque eu acho que as pessoas precisam entender qual que é o papel dela e qual que é a tarefa que ela tem que fazer, sem ficar na expectativa do outro, sabe? Uhum. E às vezes as pessoas não estão alinhadas ali com o propósito, não entendem, aí ficam criando uma coisa na cabeça, não estão nem fazendo paranoia delas, sabe? Fala, gente, se alinha aí, pensa e faça a sua tarefa e confia, né? Eu acho que as pessoas precisam ter uma atitude mais assim, sabe? É sensacional. Qual é o livro mesmo, Deise? A Coragem de Não Agradar. Gente, eu recomendo esse livro, assim, ó, fortemente, para todo mundo ler. Não, mais um na fila. Fininho. Já deixa o link da Amazon aqui, já pessoal. Quanto tempo de bike pra ler esse livro aí? Porque todo dia eu pedalo e leio. Umas 2 horas você mata o livro. Então vou ter que parcelar. Você faz meia horinha. Pronto, dá certo. Sensacional. Faz sentido. Faz sentido, né, cara? Muito bom. Deise, a gente tá chegando na nossa reta final aqui desse bate-papo. Maravilhoso, assim, a gente aprendeu demais. Pra você ver, eu já tinha a ideia de que seria um papo assim, de bastante revelação, de bastante conceitos que a gente não conhece. Eu já tinha participado do Impact Hub, eu já tinha alguma noção, mas achei legal o Caio também conhecer, né, Caio? Algo que realmente faz a gente pensar um pouco mais, né? Eu vim pra cá achando que era um coworking, de verdade, assim. Até me desculpa, assim, falar isso aqui, né? Mas não, fica tranquilo, mas a gente... Eu achava que era, assim, falar, Impact Hub é um coworking. Não sabia nada além disso. É muito legal quando as pessoas entendem o que é, né? Esse episódio também tem esse propósito, né? De abrir muito a mente, né? Da galera que escuta o Holdercast, mandar um abraço para todos os nossos ouvintes. E, Deise, como que a gente faz para encontrar o Impact Hub nas redes sociais, enfim? Olha, gente, eu trouxe ali os QR Codes, tá? É isso aí, vai estar na tela para vocês. Temos os nosso site, sigam a gente, tentar fazer uma... Siga a gente nas redes sociais, mas a gente tem um QR Code para você assinar a nossa news e receber as novidades, e também para você, se você quiser se associar à nossa rede, lá tem todas as informações, é só pegar aqui, tem os contatos também, se precisar falar com alguém lá, as pessoas recebem. Que isso, a mulher é diferente, né, Augusto? Sim, mas a gente fez um deverzinho de casa, não foi, Deise? Ah, é? Porque... Sim. Sim, eu falei, gente... O Augusto falou, olha, prepara o banner. Eu falei, calma, vou levar tudo. Augusto, se for eu, não tem nem televisão, vai, faz e segue lá, anota aí. E para você que está no Spotify, a gente vai deixar todos esses acessos também na descrição do episódio, né? E, claro, você que é do Spotify, já aproveita e se inscreva no nosso canal, né, Caio? É importante que você tenha essa visão aqui com a gente, ativa as notificações, porque assim que começar a live, já vai chegar a notificação para você. Então, você vai conseguir acompanhar em tempo real, né?
mandar também nos nossos chats aqui também algumas dúvidas, enfim, fazer parte dessa comunidade. A gente quer muito crescer, a gente tem um propósito também muito bacana de ajudar a difundir todo esse ecossistema de empreendedorismo de uma forma bem consciente, por isso que a gente trouxe o Impact Hub, já trouxe outros convidados também com uma pegada que tem uma importância relevante, não só para o empreendedorismo, mas para a sociedade de modo geral. E então, ó, já tem um QR Code para você acessar, você vai poder acessar o site, vai poder bater um papo lá com a equipe da Daisy e realmente entrar mais a fundo nesse conceito. E venha visitar a gente também no espaço. Visitar também. 601. Aqui, ó, na Asa Norte, aqui em Brasília. Você vai ver um monte de prédio bonito lá, então vai ser difícil de achar porque só tem prédio bonito naquela região, por incrível que pareça, assim, BRB tá lá, né? Abraço, BRB. Aceita o certificado. Tô sentindo uma energia com o BRB, a gente vai ter que falar com... Vamos, a gente pode marcar um dia lá, Vamos fazer um podcast. com o povo do BRB. Banco do Brasil também tá lá, enfim, são vários outros prédios também muito bacanas. Pedi uma força pro povo da digitalização do governo federal. Falei, gente, faz uma conversa com o BRB, né? Não, e o Serpro tá ali do lado também, né? É. O Serpro, enfim, cara, muita coisa que tem por ali. E, Caio, segue nós aí, né? Vamos lá, segue nós, @holdercast, @dnicoleto, com 2 T's. Isso, com 2 T's. Nicoleto, Nicoleto, Impact Hub BSB, certinho? Olha, arrasou, hein? Holder Contabilidade, Augusto Contador, Caio Costa, com Y, não me pergunte por quê. O que mais? Papo de holder. Papo de Holder e Rafael C. Camilo. C. Contador. Gente, eu vou ter que pegar a lista desculpa, depois Rafael eu vou... C Contador. É porque antes era Rafael Camilo! Era Rafael Camilo, tinha 3 vezes, a gente mudou. O Augusto entrou no Instagram dele e falou, não, bicho, Camilo não dá, vamos mudar. Foi mudou. engraçado. Rafael C Contador. A gente tava lá em Joinville no hotel, né? Aí eu peguei o celular da mão dele e disse, não, Rafa, deixa eu resolver isso aqui, tá feio demais. Aí Rafael C Contador. Rafael C. Contador. Melhorou bastante. Melhorou Maravilha. demais. E, mais uma vez, né? Pilgrim Filmes também. Pilgrim né? Filmes, Pilgrim por favor, Filmes. né? Tá até aqui embaixo, aqui, lá, a artezinha deles aqui, conhece o trabalho deles, eu sei que tem projeto de podcast, né? E precisa tirar isso do papel de uma forma bem profissional, com cortes, com edição, com link ao vivo. Aqui na Pilgrim você consegue isso de uma forma bem interessante, né? Fala que conhece a gente aqui, chora um descontinho, né não? Chora um desconto aqui. Fala que conhece a gente que vocês vão pagar mais. Então, Exatamente. Vai acabar pagando mais. Vai ter a taxa de A insalubridade. taxa de salubridade. Ixi, tu é amigo do Caio, putz, Ah, não. vai pagar mais. Aí ele fala, não, mas o Caio indicou vocês. Ixi, o Caio indicou vocês. Aí já é outra história. Mas, mais uma vez, agradecer a Daisy. Foi um papo sensacional, Daisy. Parabéns aí. Eu pô. que agradeço, valeu. gente. Eu fico muito feliz quando me chamam para falar sobre uma temática que eu gosto tanto. Eu tenho tanto assunto para falar. Então, eu agradeço muito. E vocês têm um podcast também, né? O Hubcast, A gente né? tem o Hubcast focado só nas temáticas de impacto. A gente está fazendo uma agora de diversidade bem extensa. Aliás, tem um e-book de diversidade para quem quiser implementar nas suas organizações. Bem legal. É isso aí, pessoal. Não perde tempo, conhece lá o Impact Hub, né? E aproveitando aqui, pessoal, você que já é nosso ouvinte, já há muito tempo, acompanha o Holdercast, se inscreva no nosso canal, deixa o like nos vídeos, isso ajuda muito o YouTube a trazer mais o nosso material nas pesquisas orgânicas, né? Falando bem aberto, né? A gente precisa alcançar mais pessoas, então com o seu like, com a sua inscrição, com o seu compartilhamento, isso vai ajudar muito a gente tem cortes até aqui no nosso canal, então vai ter muito material que é importante você também mandar para algum amigo, empresário, enfim. A pirâmide do bem. A pirâmide do bem. Manda pra 10 amigos, cada um manda pra Isso. 10 amigos aí. Já fecha aí. Aí daqui a pouco você vira diamante aí do Rodrigues. Vira diamante, pode estar aqui com a gente, por que não? A gente faz essa gamificação. Claro, a gente também está no Spotify, que é onde é a nossa principal mídia. A gente está lá, você pode avaliar o nosso programa agora, que é interessante também. Você pode dar a estrelinha lá, ativar as notificações do Spotify. Então, sempre que sair um episódio novo, você vai estar por dentro. Apple Podcasts, Google Podcasts, site da Holder Contabilidade, holdercontabilidade.com/podcast. E você vai estar ajudando muito a gente, de verdade. Seguindo também no nosso Instagram, fazendo nosso Instagram crescer, porque lá tem os cortes também em Reels. Então você pode acessar o nosso Instagram e compartilhar os cortes, né? Às vezes você vê um corte do Holdercast lá, achou bacana? Compartilha, isso vai ajudar demais, beleza? Então, é isso aí. Mais uma vez agradecer o Caio aí por estar aqui comigo. Tamo junto sempre. Prazer, Caio. Graças a Deus. Agradecer a Daisy. Eu agradeço. Sempre muito bem-vindo aqui, sempre que precisar voltar, trazer alguma novidade aqui, o Holdercast vai estar de portas abertas. E agradecer você também, nosso querido ouvinte, que esteve com a gente nessa transmissão, também está lá nas redes sociais e também nas plataformas. Dizer muito obrigado e não se esqueça, né, Caio? Beba água. Não, fala certo, né?
Porque do último quase que o Zé falou errado, né? Eu cortei ele na hora, eu falei, não, Zé, calma aí, né? velho, tu não vai falar o bordão do Augusto errado. Pô, vamos organizar. Qual que é, gente? Vamos lá o bordão dele, vai. Beba água e movimente-se e a iniciativa não espera convite. Valeu, até a próxima. Olha. Valeu, tchau, tchau.